O Oda é gênio, não tem como. O One Piece é tão complexo e encantador graças a ele. Mas há muitos elementos importantes nessa história que não foram ideias diretamente suas, mas dos seus editores. E aqui é onde entra uma questão muito importante. Como as ideias dos editores têm moldado certos aspectos fundamentais de One Piece. Isso é exatamente o que a gente vai ver no vídeo de hoje. 6 momentos que um editor sugeriu uma ideia que o Oda aceitou e acabou sendo crucial para toda a história que conhecemos. Todas as mudanças aqui presentes, para mim, tornam One Piece ainda melhor. Então a gente vai ter uma ideia não só da importância dos editores para uma história, mas também como nada se cria sozinho. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e hoje a gente vai ver a importância fundamental que os editores têm para uma grande história. Não é só o escritor, não é só o mangaka que faz uma obra ser o que ela é. Os editores, as figuras ali nas sombras por trás daquilo tudo também são muito importantes. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e cara, vem comigo que muita coisa aqui você vai falar, irmão, não é possível, mas é graças aos editores. Bora! Shanks perde o braço. O primeiro momento impactante da história de One Piece é quando Shanks sacrifica seu braço para salvar o futuro rei dos piratas. O interessante é que essa cena não foi uma ideia do Oda. A princípio, o autor não tinha planejado esse destino para Shanks. Foi um dos seus editores que sugeriu esse acontecimento. Segundo ele, o primeiro capítulo do mangá era interessante, mas faltava um tempero ali, faltava algo a mais que realmente impactasse os leitores. Para vocês terem uma ideia, na versão original do primeiro capítulo de One Piece, aconteceu praticamente o mesmo que conhecemos hoje, mas não havia nenhuma consequência, ninguém perdia nada. E vida que segue, sem marcas, sem cicatrizes, sem um sacrifício por aquele momento. O editor considerou que isso não era o suficiente e, graças ao seu comentário, Oda tomou a decisão de colocar o Shanks perdendo o braço. Curiosamente, na primeira versão dessa ideia, não era um rei do mar que mutilava o Shanks, mas sim um tubarão. O que teria sido muito pior, né? Agora, é verdade que esse momento gerou certa incoerência com o poder do Ruivo, mas eu sou da escola de pensamento de que o impacto dessa cena, que o sacrifício do Shanks foram elementos fundamentais para o início de One Piece e para a relação do Shanks com o Luffy, que literalmente é a força motriz, é o combustível para toda essa jornada que nós acompanhamos. Se ele não tivesse perdido nada, se ele não tivesse perdido o braço, você acha que a ação do Shanks teria o mesmo significado? O fato de apostar tudo pelo Luffy define sua conexão com ele e adiciona profundidade à história, na relação que faz ela acontecer. Então eu acho que por mais incoerente que possa parecer agora, esse momento foi muito importante para o início da obra, e o valor da existência dele no primeiro capítulo é muito maior que a incoerência depois de quase, 3 décadas de publicação. Editor gênio, não tem como. O arco da Ilha dos Tritões. Esse aqui é surpreendente. Desde o princípio, o Oda tinha planejado introduzir os Homem-Peixe e toda a temática da discriminação no início da obra, junto com o arco de Arlong Park. Mas seu editor naquele momento, Takanori Asada, se opôs a essa ideia, argumentando que era muito conteúdo para os primeiros capítulos, que a complexidade de ideias que Oda queria abordar no arco seria demais para um público tão jovem e recente. E aqui o cara canetou demais. O que é surpreendente para mim é o seguinte: primeiro, era 1999 e Oda já tinha a temática da Ilha dos Tritões em mente. E segundo, o editor teve uma brilhante visão do futuro, reconhecendo que a obra precisava ganhar mais corpo para trazer um tema de tamanha profundidade. Por essa razão, Arlong Park foi como foi, e depois de leitores amadurecerem, praticamente 15 anos depois da ideia original, Oda escreveu o Arco da Ilha dos Tritões. O arco da Arlong é um espetáculo para o início da série. A conclusão do East Blue girando em torno da vida da Nami, a destruição de um quarto que simboliza seus traumas, meu irmão, absolutamente cinema, tá? Eu acho que a extensão do arco, a construção mais simples nesse momento de One Piece foi, a máxima. Menos foi mais. E eu particularmente adoro o arco da Ilha dos Tritões, tá? A maneira como a temática é construída e retratada
é muito fora da curva, é muito forte e transborda significado. Então a gente ter isso depois de 15 anos do planejado, com o espectador mais maduro, né, com o leitor mais adulto, cara, simplesmente um acerto gigante. Assada gênio, não tem como. Os Supernova. Essa eu acho que é uma mudança que muita gente já tá ligada, mas mesmo assim vale ser lembrada. Mesmo que Oda tenha criado todos esses personagens, a ideia original da criação deles não foi sua. Vamos voltar ao arco de Sabaody. Oda já tinha muita coisa planejada. Ele sabia que os Mugiwaras iam se separar e que isso teria um impacto brutal. O editor estava de acordo, mas considerava o arco um tanto quanto plano ali, talvez um pouco vazio. Faltava ali, cara, uma pitada de magia para transformar o arco de Sabaody, um simples arco, em um dos arcos mais fantásticos de One Piece. E é aqui onde entra Kouhei Onishi, o editor desse momento, que sugeriu a Oda a ideia dos Supernova. Ele disse para Oda criar piratas promissores que prometiam entrar no novo mundo como grandes nomes em busca do One Piece. Como ficou claro, o Oda gostou da sugestão, gostou demais, e a gente também, né? Agora, olha esse fato curioso. Em apenas 3 horas, o Oda criou os 9 personagens que seriam os Supernovas. Personagens que têm tido um papel crucial na trama. Salvo o Uruji, todos têm momentos de protagonismo muito relevantes na história. Até os bostas, mano, do Hawkins e do Apu têm participação ativa em Wano. Então, a singela sugestão do editor Onishi revolucionou One Piece. O cara fez com que o Oda criasse personagens interessantes e com grande participação nos arcos do Novo Mundo, além de personalidades absolutamente fantásticas como Trafalgar D. Waterloo, que na segunda metade da história tem uma participação tão ativa como se fosse um Mugiwara, e a Bonnie, que recentemente cativou e conquistou o coração de milhões de leitores ao redor de todo o mundo por ser simplesmente fantástica. O Oda soube aproveitar as palavras do seu editor e extrair mais anos e anos e anos e anos de publicação numa simples ideia. One Piece nunca termina, né? Pois é, primeiro os Chichibukais estendendo aí a história pra caramba, aí depois os Supernova. O fato é o seguinte, tá? Baita mudança na história. Personagens ricos, histórias cativantes, poderes divertidíssimos, algo que One Piece não poderia existir sem. Onishi gênio, não tem como. Ace é filho de Roger. Nessa mudança há 2 pontos importantes para destacar. Uma troca que para mim é uma das melhores improvisações na história e uma sugestão que o Oda decidiu não seguir, que eu também acho que foi a melhor decisão, tá? O editor Akira Jean-Baptiste Hattori foi o homem que sugeriu ao Oda que o Ace fosse filho de Goldie Roger. Você consegue imaginar One Piece sem isso? Graças a esse editor, tivemos uma das revelações mais impactantes do mundo de One Piece. Todos os personagens ficaram impressionados com essa revelação. O Oda gostou tanto dessa ideia que decidiu incluí-la na trama, apesar de que não era algo que ele havia pensado originalmente, e essa foi provavelmente a maior adição do Hattori à obra. E sabe o que ele também sugeriu? Que o Ace não deveria morrer durante a guerra de Marineford. Essa sugestão é polêmica, né? O Oda tinha dúvidas sobre matar o Ace ou o Garp nesse arco, mas quando chegou o momento de escrever a guerra, ele já tinha isso claro. Pro Oda, e eu concordo 100%, a morte do Ace era substancial porque ia ser o catalisador pro desenvolvimento, pro crescimento do Luffy. Era um marco pro protagonista, sua maneira de levar a vida antes e sua maneira de levar a vida depois da morte de seu irmão. No entanto, Hattori não estava de acordo com essa decisão e em várias ocasiões tentou convencer o Oda de que não matasse o Ace. Talvez para propósitos comerciais, essa não tenha sido a melhor decisão a curto prazo. O impacto da morte do personagem foi enorme até para as vendas de One Piece. Apesar disso, Oda se manteve firme porque acreditava que essa perda era crucial para o desenvolvimento do Luffy como personagem. E foi demais, foi um baita acerto apesar de doer até hoje. Como todos sabemos, a morte do Ace teve um impacto enorme. Foi o ponto de inflexão que levou os Mugiwaras a compreenderem que não estavam preparados e que deveriam treinar durante 2 anos para chegar finalmente e entrar com tudo no novo mundo. É só graças à morte do Ace que o Luffy realmente reconheceu que, cara,
não era forte o suficiente para seguir em frente da maneira que ele estava, que se ele fosse para o Novo Mundo cru, seu destino seria a morte. Lembra daquilo que a gente falou sobre o braço do Shanks? Então, qual seria o impacto pro Luffy no fim da guerra? Caramba, realmente tem muita gente muito forte, né? Pô, é melhor eu treinar 2 anos mesmo e partir pra cima. Ou ele, como sempre, ia falar: eita, meu irmão, essa foi dureza. Mas vamos pra próxima ilha aí, porque deu tudo certo, continua dando tudo certo, tá tudo maravilhoso. Vamos pra mais perigosa de todas, inclusive, já que a gente é brabão e sempre tem essa sorte aí que culmina na gente saindo todo mundo salvo de uma boa. O que você acha que ele faria sem o impacto da morte do seu irmão? Pois é, o extinguir da chama do Ace foi o combustível necessário para manter o fogo da vida do Luffy aceso. Independentemente disso, tá? A ideia do Roger ser pai do Ace foi muito boa. Hattori gênio, não tem como. Shanks para a guerra de Marineford. O que a gente sabe sobre isso é que originalmente a ideia de que o Shanks detivesse a guerra de Marineford não estava incluída na história. Não sabemos o que o Oda tinha pensado como alternativa para parar a guerra caso o Shanks não aparecesse, mas existem diversas teorias a respeito. Uma das mais populares diz que poderia ter sido o Kaido quem acabaria com a guerra. O que sabemos é que, a princípio, o Shanks não só não iria deter a guerra, como também não estava planejado para aparecer em todo o arco de Marineford. Mas a verdade é que a inclusão do personagem nesse momento... Pô, irmão, esquece, não conheço uma pessoa que não tenha arrepiado naquele instante. Aí vai aparecer agora uns 5, 6, 7 diferentões, vão falar: eu não me arrepiei, e agora? E aí o problema é seu. Sua aparição nesse momento mudou pra sempre nossa percepção do personagem e elevou a aura do homem a um patamar único. O impacto de sua chegada, acompanhado por sua tripulação, é simplesmente espetacular. A maneira que ele impõe sua autoridade ao determinar o fim da batalha, cara, absurdo, tá? Tudo que ele transmite com sua mera presença na guerra nos diz muito mais sobre o personagem do que suas próprias palavras. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais memoráveis de One Piece. Sua aparição não só fecha de forma épica o arco de Marineford, mas reforça a importância e o peso do Ruivo como um dos personagens mais influentes desse mundo. Oficialmente, a gente não tem confirmado quem foi o editor que fez essa sugestão pro Oda, mas provavelmente foi o próprio Hattori. De todas as formas, tá? Independente de qual tenha sido o editor, meu irmão, editor gênio, não tem como. O lendário Senior Pink. Se você julgou o personagem como um nojentão do caramba e depois ficou, mano, com a cara no chão, cara, você é uma pessoa normal, tá? E você tem que agradecer primeiramente a Eiichiro Oda, mas logo em seguida a Suguru Sugita. Cara, essa história aqui ainda me soa, sério, impressionante, se liga. É louco, né, como pequenos detalhes, né, meros detalhes contribuem para a composição de toda uma obra, né? Nosso querido Oda tinha planejado e escrito o passado do Senior Pink, mas você acredita que o próprio autor cogitou não colocar esse flashback dentro das páginas do mangá? Pois é, cara, por mais bizarro que isso pareça, o Oda pensou em cortar o passado do Senior Pink de Dressrosa, mas devido às palavras de Sugita, tivemos a oportunidade de, cara, vivenciar um dos momentos mais... Irmão, sei lá, um momento de, cara, eu achava esse cara um bosta, agora pra mim ele é uma lenda viva. Verdade seja dita, o Senior Pink se tornou um personagem que todos nós respeitamos muito após o arco de Dressrosa, porque o que ele fez ali, cara, sua luta contra o Franky foi muito legal, mas sobretudo o seu passado emotivo. Irmão, eu arrisco a dizer, tá, que fora do Flamingo e Corazon, o Senior Pink é o membro mais reconhecido da família Don Quixote devido ao seu laço construído através de sua história. Sem Sugita, não teríamos isso, e é provável que Senior Pink teria sido, sei lá, cara, só mais um búfalo da vida, um McVice. Sugita gênio, cara, não tem como. Bom, esse vídeo está aqui para mostrar de forma bem prática a importância dos editores em qualquer tipo de história, e tudo aqui mencionado não passa de um fragmento do trabalho tão importante que esses caras fazem, e muitas vezes não têm o reconhecimento que merecem.
Por isso, a gente também ressalta aí o nosso querido Alanzito, que edita os vídeos aqui do canal. A gente sabe que não é exatamente o mesmo tipo de edição e tudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Tem muita gente por trás das câmeras que merece muito respeito e reconhecimento, e esse certamente é o caso de diversos editores de Eiichiro Oda. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa um comentário. Tinha alguma aqui que você ficou extremamente surpreso? Eu imagino que a do Senior Pink possa te pegar desprevenido, mas principalmente a da Ilha dos Tritões, cara. Oda tinha 24 anos quando pensou em toda aquela temática linda e extremamente importante para os dias de hoje, tá? 2025, e aquilo é extremamente atual. Algo que ele queria fazer em 1999. Enfim, é isso. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. E tamo junto, galera. Valeu!